ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é o Dr. Wagner Pinto, que é cardiologista clínico e do esporte. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, né? Obrigado pelo teu convite. E para a gente, aqui na TV Farol, no teu programa Sala de Entrevistas, explicar para as pessoas aí o que a gente faz, como é que a gente cuida da saúde das pessoas. Doutor, a gente pode começar o programa falando, né, o que é a cardiologia do esporte? Pois é, Bruna, a cardiologia do esporte é uma área relativamente nova no Brasil, né? Então, assim, ela estuda a relação do coração com o exercício físico, né? E parece uma coisa óbvia, né? A gente imaginar que se a gente vai para academia, se a gente faz um exercício na academia, que o nosso músculo bíceps, que o músculo da perna vai modificar, imagina se o coração também não vai sofrer modificações, né? Então, é óbvia essa relação do esporte, do exercício com o coração. Então, a cardiologia do esporte, ela foca nesse estudo, nessa relação, né? A cardiologia do esporte surgiu primariamente na Europa com essa ideia de reduzir o grande perigo que todo mundo tem quando vai fazer exercício, né? Porque a gente sabe que o exercício é maravilhoso para a saúde, a gente indica que todo mundo faça, né? É uma das maneiras mais importantes de a gente promover saúde, redução de risco, mas existe um certo temor com algumas condições, né? Então a cardiologia do esporte surgiu muito com a redução do risco da morte súbita fazendo exercício, que é uma preocupação que persegue muitas pessoas, né? A gente vê casos emblemáticos de pessoas que vão fazer o seu esporte, seu exercício, e acabam tendo o risco da morte súbita, né? Foi isso, o caso mais famoso recentemente foi do jogador Eriksen, da Dinamarca, que estava jogando no meio de uma partida e teve uma parada cardíaca porque ele tinha uma condição genética que favorecia isso. Então a cardiologia no esporte surgiu para trazer segurança para as pessoas fazerem o seu exercício de uma maneira mais tranquila. Mas hoje em dia a cardiologia do esporte é muito mais do que isso, né? Ela foca muito também nas adaptações que o coração vai sofrer durante o exercício físico, né? Então, por exemplo, um triatleta ele tem uma alteração do coração que a gente chama de adaptação muito diferente de uma pessoa que corre uma maratona ou alguém que faz natação. Então, isso é diferente. E a gente acompanha esse paciente para entender se as adaptações que o coração dele vem sofrendo com o exercício estão dentro daquilo que é esperado ou estão começando a passar fora do que é o esperado, né? E outra coisa que a cardiologia do esporte também foca é em melhorar a performance dos atletas e da pessoa que faz o seu exercício físico através dos conhecimentos da fisiologia cardiovascular. Então, essas são um pouco do espectro da cardiologia do esporte. É importante ressaltar que a cardiologia do esporte não é só para atletas, né? Exatamente, Bruno. Muito bem colocado, porque o esporte, o exercício físico, mais do que só simplesmente o esporte, o exercício físico, ele tem que fazer parte da vida de todo mundo, né? É uma das recomendações globais da Organização Mundial de Saúde. O exercício físico, só ele reduz 40% o risco de a gente morrer. De uma população geral. No paciente que tem risco, a redução é maior ainda. Então, todo mundo deve fazer exercício. E fazer com segurança. É isso que a gente propõe. Que vá fazer seu exercício da maneira mais segura possível, né? Para que ele seja um benefício e não atrapalhar. Vou te dar um exemplo. Os pacientes que... Existe uma curva do exercício que a gente chama curva em U. Ou seja, quem é sedentário tem um risco cardiovascular muito maior. No momento em que a gente vai aumentando a carga de esforço, o risco vai caindo, 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 até um ponto que ele começa a subir quando a atividade física é muito intensa, né? A gente chama isso de curva em U. Por exemplo, atletas maratonistas que têm uma carga de esforço muito grande numa semana, eles têm 7 vezes mais risco de ter uma arritmia cardíaca chamada fibrilação atrial. Nossa. Olha, vamos dizer para as pessoas não fazer maratona? Claro que não, vamos fazer. Mas se ele for acompanhado e entender em que momento está o coração dele, esse exercício vai trazer só o benefício para a vida, né? Então é isso que a cardiologia do esporte defende. Que todo mundo faça o exercício, né? Mas da maneira mais cuidadosa possível para que o exercício seja um benefício na vida do paciente, né? E atualmente, como é vista a cardiologia do esporte aqui no município do Rio Grande? É uma coisa muito incipiente ainda, né, Bruna? Eu fiz isso, né? Eu comecei essa história porque esse ano eu faço 17 anos de formado, né? Eu fiz especialização em clínica médica e em cardiologia e sempre ficava frustrado. Trabalhei muito tempo em UTI, né? Vi as pessoas chegando com infarto, com AVC,
e entendia que a gente precisava fazer alguma coisa para começar lá no início, para reduzir aquilo lá, não só tratar, né? Porque a medicina tem essa cultura muito arraigada do tratamento. Isso é importante. Os remédios vieram para trazer benefícios para as pessoas. Mas a gente tem que fazer mais. A gente tem que começar lá no princípio, na prevenção. Então eu sempre sentia que eu queria fazer isso na vida das pessoas. Colocar o exercício, colocar o estilo de vida como um fator protetor, né? E percebia que muitas pessoas, mesmo que tinham uma doença cardíaca, tinham medo de fazer exercício. Então ele fazia um infarto e aí o risco começava a aumentar muito mais do que antes, porque ele deixava de fazer aquele pouco exercício que ele já fazia. Só para ter uma ideia, os estudos mostram que quem infartou e começa reabilitação cardíaca na primeira semana pós-infarto, ele tem um risco 50% menor de desfecho nos próximos 10 anos. Então, assim, a gente precisa colocar, mas as pessoas que têm um evento cardiovascular, elas ficam com medo, com receio. E era uma cultura muito do passado disso, né? Então, isso foi uma coisa muito incipiente. Bom, com essa decisão de querer trazer o exercício para a vida das pessoas, eu fui para o Rio de Janeiro fazer a formação em teste cardiopulmonar, que é um método que a gente está trazendo aí para a cidade do Rio Grande e que na região ainda não tem, que é aquele teste que a gente vê as pessoas correndo com a máscara. Nossa, que interessante. É muito interessante, porque ali a gente consegue medir os gases, o consumo de oxigênio, né, que o paciente faz, a eliminação de gás carbônico, e com isso a gente consegue ver várias métricas metabólicas, né? Então, eu fui fazer esse curso lá no Rio de Janeiro com uma pessoa que é referência no Brasil, que é a doutora Renata Castro, né? Que faz a avaliação dos atletas do Flamengo, é médica de vários campeões do UFC. E lá eu a conheci, fiz a formação e decidi que eu queria fazer a formação dela em cardiologia de esporte. Aí eu fiz a formação e estou trazendo para Rio Grande para a gente poder trazer isso com segurança aí para a nossa população. Doutor, já tem uma data de quando vai chegar aqui em Rio Grande? Eu acho que em um mês e pouco, a gente já está conseguindo colocar o nosso equipamento aí para fazer o teste cardiopulmonar. Agora, o trabalho de avaliação, de prevenção, de orientação dos pacientes na cardiologia do esporte, isso eu já faço no meu dia a dia, né? No acompanhamento, é como tu falou também, o trabalho é muito além só da relação com o esporte. É trabalhar estilo de vida. É a gente entender que as doenças crônicas hoje são a grande causa de mortalidade no mundo. Se a gente pegar as 10 primeiras causas de mortalidade no mundo, 8 delas estão relacionadas com doenças crônicas não transmissíveis. Isso é uma epidemia de doença. E a gente só vai reverter essa epidemia, obviamente, com os estudos mostrando as medicações, vão ajudar muito. Mas se a gente não mudar os nossos hábitos da nossa sociedade, se alimentar melhor, trazer o exercício, dormir melhor, ter controle melhor do estresse, a gente não vai combater de verdade esta pandemia de doença cardiovascular. Doutor, e como funcionam as consultas no teu consultório? A consulta no meu consultório, né? Eu sou um cardiologista clínico, então eu atendo pessoas que vão fazer seu check-up, ou pessoas que já têm uma doença cardiovascular, ou quem quer ter saúde e fazer prevenção, que eu sempre falo que é o melhor dos cenários, né? E trabalho também as pessoas que querem fazer o seu exercício físico com mais segurança, querem começar o exercício. A gente chama isso de avaliação pré-participação, né? E também aquele atleta, aquela pessoa que já faz um esporte, seja ele amador, seja ele competitivo, né? E eu recebo esse paciente e avalio ele nas condições de saúde do coração dele para começar a fazer e o acompanhamento também. E é importante falar dos check-up, né? Como é que eles funcionam? O check-up é muito importante, né? Só para você ter ideia, isso que a gente estava comentando do risco da morte súbita, os estudos mostram que um simples eletrocardiograma, exame físico e anamnese, a gente consegue reduzir 70% do risco de morte súbita, tá? Então já é coisa simples, já a gente consegue grande proteção. Mas mais do que isso, a gente faz uma anamnese, né? Uma conversa com o paciente, vê o histórico dele, vê o histórico de doença se tem ou se não tem, avalia o eletrocardiograma, faz a ausculta, o exame físico e vê a necessidade de algum exame complementar, né? Tendo a necessidade, a gente lança a mão do exame complementar para trazer o máximo de segurança para o paciente começar a atividade física dele e até aquele paciente que já faz o exercício e quer saber como é que está o acompanhamento do corpo dele, do coração dele em relação à quantidade de carga de esforço que ele vem fazendo. E qual é a indicação de tempo para fazer o check-up? A gente sempre fala assim, ó, no modelo geral, um check-up anual é o suficiente. Agora, se o paciente já tem alguma doença cardiovascular,
e precisa de um acompanhamento, a gente sempre fala que o ideal é que seja a cada 6 meses, né? Um pouquinho mais próximo, para que a gente observe se alguma coisa nesse período mudou, né? Principalmente se a pessoa faz exercício físico mais intenso. Por quê? Porque o exercício físico intenso é um deflagrador de exigência cardiovascular muito grande e a gente tem que estar um pouquinho mais atento, né? Mas eu acho que de uma maneira geral, o check-up para as pessoas uma vez por ano, né? E se a pessoa já tem uma doença cardiovascular, a cada 6 meses, né? Eu sempre falo às pessoas, mas ir no médico a gente fica procurando doença, aquela coisa que a gente vê às vezes a pessoa comentando, né? Muito pelo contrário. Hoje em dia a medicina moderna, quer trazer para as pessoas o conceito de que a prevenção é a melhor arma, né? Quantas coisas incipientes, eu sempre falo, o processo de doença é que nem um iceberg. Quando ele aparece, é porque a gente está vendo a ponta do iceberg, mas existe uma cidade de gelo lá embaixo que foi se desenvolvendo com o tempo e não foi percebido. O nosso grande objetivo, o meu grande objetivo, é exatamente intervir no processo de formação de doenças e que a gente comece a fazer um processo de formação de saúde na vida das pessoas, né? Esse que é o grande objetivo hoje da medicina moderna. Doutor, é importante também a gente falar a importância, né, de uma avaliação médica antes de começar os exercícios. É bem isso, né, Bruna? Então, assim, muitas vezes as pessoas, eu não estou sentindo nada, né? Eu não sinto nada, eu vou começar a fazer o meu exercício. Exercício sempre é bom, mas o mundo ideal, o ideal é que esse paciente possa fazer uma avaliação pré-participação. Porque, como eu te falei, tem muitas doenças que são incipientes. Vou te dar um exemplo clássico. Eu falei do Eriksen, né? O Eriksen tem uma doença que é muito mais comum que as pessoas imaginam, que é a miocardiopatia hipertrófica. Essa é uma doença que faz com que o músculo fique grosso, o músculo do coração, tá? E é uma doença genética. E ela acomete 1 a cada 500 pessoas. Então é muito mais comum do que as pessoas imaginam. E ela é a maior causa de morte súbita nos pacientes abaixo de 35 anos. E ela se manifesta geralmente a morte súbita fazendo exercício físico intenso. Então, assim, e essa doença não costuma dar sintomas. Às vezes o primeiro sintoma é uma arritmia grave ou até a morte súbita. Então, esse é um tipo de situação que, às vezes, um simples eletrocardiograma é o suficiente para a gente identificar e começar o tratamento e as precauções necessárias. Wagner, muito obrigada. A gente vai encerrar aqui o primeiro bloco, mas já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol, hoje com o Dr. Wagner Pinto, que é cardiologista esportivo. Doutor, a gente estava falando da prevenção, né? E agora a gente pode falar um pouquinho dos benefícios da atividade física para o coração. Bruna, os benefícios da atividade física para o coração são múltiplos e já avaliados em diversos estudos, viu? Então, o exercício físico, além de reduzir o risco de infarto e de AVC, que são as grandes doenças, né, que levam à mortalidade e morbidade do ponto de vista cardiovascular, o exercício físico, ele também previne em outras situações, né? Tem vários estudos mostrando que o exercício físico reduz risco de vários cânceres. Câncer de mama, câncer de próstata, né? O exercício físico reduz risco de Alzheimer, né? O exercício físico reduz risco de depressão, né? Então, o exercício físico é um grande benefício para a vida. Além disso, o condicionamento físico que vem junto com o exercício físico, ele é uma medida protetiva. Em 2015, saiu um artigo numa grande revista da Associação Americana de Cardiologia, e o título do artigo era o seguinte: VO2. VO2 é uma medida de condicionamento, né? VO2 é o novo sinal vital? Era essa a pergunta. Por quê? Porque a medida de condicionamento, se eu pegar 2 pacientes com diabetes e medir o condicionamento dele com VO2, o paciente que tem um VO2 menor tem maior mortalidade. Se eu pegar um paciente com um tumor, aquele que tem um condicionamento pior tem maior mortalidade. Então, o condicionamento é um marcador de risco independente da doença que a gente estiver falando. Então, os pacientes que têm melhor condicionamento físico, eles vivem mais. Então, visto isso, a gente está vendo que só existe uma maneira de ganhar condicionamento físico. Não tem remédio nenhum que tu vai tomar que tu vai ganhar condicionamento. É só treinando.
Então, o exercício físico vai trazer esse benefício, não só do ponto de vista cardiovascular, mas com bem-estar para a tua vida, com o condicionamento e te protegendo de outras doenças, né? Então, esse benefício que a prevenção que o exercício traz é maravilhoso. E eu sou até suspeito de falar, porque eu acredito tanto nessa coisa da prevenção como uma medida de a gente reduzir mortalidade, e mais do que isso, né, de trazer saúde e bem-estar para a nossa vida. Porque a gente não quer só viver mais, a gente quer viver mais e melhor. E melhor, com né? certeza. Então, e a gente sabe que essas medidas podem impactar em todo o nosso bem-estar no dia a dia. É sempre sobre a prevenção, né, doutor? Exatamente. E atualmente o senhor está fazendo uma pós-graduação sobre a prevenção, né? Fala mais para nós, por favor. Eu comecei uma pós-graduação que eu estava com muita expectativa. Eu faço pós-graduação no Hospital Albert Einstein em Medicina do Estilo de Vida, né? Então, primeiro que o Einstein é uma instituição de referência na América Latina, né? E essa pós-graduação é a primeira pós-graduação em Medicina do Estilo de Vida da América Latina, né? Então, realmente, a medicina do estilo de vida, ela começou nos Estados Unidos, né? Harvard é um grande centro de medicina do estilo de vida. Eles começaram identificando que algo precisava ser feito. As doenças crônicas só aumentavam. 80% a 90% de todas as doenças crônicas têm relação com os hábitos. Então, assim, algo precisava ser feito. E se identificou, evidentemente, que os hábitos da nossa sociedade estavam piorando cada vez mais e estavam levando a doenças. Ao mesmo tempo que a farmacologia, que os tratamentos farmacológicos avançavam, e que bom que avance, a gente quer que avance cada vez mais, as doenças também iam avançando porque os hábitos estavam cada vez pior, né? Então a medicina do estilo de vida surgiu como uma ferramenta de a gente ajudar o paciente de forma comportamental. Como é que tu ajuda ele a entender a importância e como a gente vai colocar esse processo de mudança dentro da vida dele? É como se a gente dissesse, vai fazer exercício, vai se alimentar melhor. Isso não faz sentido se tu não ajudar o paciente a entender como isso vai ser feito na vida dele, né? Então a medicina do estilo de vida surgiu para isso, né? Uma abordagem comportamental que ela se baseia em 6 grandes pilares. Um é o exercício físico, que a gente já falou. Outro é uma nutrição adequada, que infelizmente é muito importante e a sociedade moderna está pecando muito nesse quesito. Um sono adequado. Vários estudos mostrando o quanto o sono impacta em risco de várias doenças, né? O controle do estresse. Não fumar e o controle do álcool. E o 6º pilar é uma boa rede de relacionamentos. A gente sabe que as pessoas que têm relacionamentos ruins no ponto de vista de são mais solitários, têm muito maior mortalidade e muito mais doenças. Então, essa medicina do estilo de vida vai trabalhar exatamente com prevenção e como é que a gente faz para trazer bem-estar para a vida das pessoas, né? Então, é muito entusiasmante a gente poder fazer diferença não só na prevenção de doenças, mas na melhora da qualidade de vida das pessoas. Isso é muito bacana, porque faz parte do dia a dia da pessoa, né? São os cuidados no dia a dia que podem trazer muitos benefícios, né? Exatamente, Bruna. E as pessoas não sabem. Hoje em dia a gente vive uma pandemia de fake news também, né? Como diz o Leandro Carnal, há uma grande confusão entre formação e informação, né? Informação tem... você bota na internet, no Google, te dá informação. Mas a gente só consegue uma informação real, de fato, quando você tem formação. E quem vai te trazer essa boa informação é o teu médico, ou é o teu nutricionista, ou o teu educador físico. Então, é por isso que a gente precisa orientar as pessoas. As pessoas não têm noção, elas não sabem. É muito comum um paciente chegar no meu consultório e dizer que se alimenta de maneira X e achando que está correto. E a gente vai orientar ele da melhor maneira que ele possa fazer, né? Assim como a questão do sono, assim como a questão de como ele vai se exercitar com segurança. Então esse é o papel do médico, é isso, é orientar como ele vai ter uma vida mais saudável dentro da realidade dele, porque é muito individual. Atualmente a internet ela ajuda para muitas coisas, né? Mas quando se trata de saúde, a gente deve procurar um médico especializado na área, né? Perfeito, exatamente, Bruno, exatamente isso. Doutor, a dor no peito é um sintoma muito comum. E toda dor ela pode ser considerada um problema no coração? Não necessariamente. É aquilo que é o mais importante, que mais nos preocupa, né? Porque, é como a gente falou, as doenças cardiovasculares são aquelas que mais matam, né?
E um sinal de doença cardiovascular pode ser a dor no peito, que tem características específicas. Mas tem muitas outras dores torácicas que não são necessariamente do coração. Por exemplo, dor osteomuscular, né? A doença do refluxo gastroesofágico pode cursar com uma dor que se assemelha muito. O que é o refluxo gastroesofágico, para explicar para as pessoas? É quando o conteúdo ácido do estômago retorna para o esôfago. Então isso gera um espasmo no esôfago e gera dor. E às vezes é muito parecida com a dor do coração, né? Mas tem várias causas. Então, qual é o alerta que a gente dá para as pessoas? Se você tem dor no peito, procure um cardiologista para fazer uma avaliação e ter certeza que essa dor não é algo mais perigoso, né? Assim como, por exemplo, outra manifestação de doença cardiovascular muito comum que as pessoas negligenciam é a falta de ar, é o cansaço. Sentir falta de ar não é normal. Pode não ser necessariamente relacionado a uma doença grave, mas tem que ser investigado, né? Então a gente deixa esse alerta para as pessoas que dor no peito, cansaço e falta de ar devem ser investigados. E o que é insuficiência cardíaca durante a prática dos exercícios? Insuficiência cardíaca, Bruna, é quando o coração ele tem uma dificuldade da contração da musculatura ou do relaxamento, tá? Essas duas coisas podem gerar, né, são doenças cada vez mais prevalentes, tanto a deficiência da contratilidade quanto do relaxamento, cada vez são mais prevalentes, e cursam com uma morbimortalidade muito grande. Então aumenta a mortalidade das pessoas e piora muito a qualidade de vida. Então as pessoas vão começando a ter cansaço, falta de ar para fazer as suas atividades e tem insuficiência cardíaca e não sabe. E a maneira de fazer isso é fazer uma avaliação, né? Então, por exemplo, tem doenças muito prevalentes que causam essa insuficiência cardíaca. E quais são essas doenças, doutor? A mais comum delas é a hipertensão arterial sistêmica, tá? Que é a doença crônica mais prevalente. Então, assim, acima dos 50 anos, metade da população vai ter hipertensão. E cada vez a gente tem visto mais, porque ela tem relação com os hábitos, né? Então, e a hipertensão não tratada vai ocasionando alterações desse coração, da estrutura do coração, que a gente chama de remodelamento, né? E pode ocasionar, eventualmente, tanto dificuldade do coração se contrair quanto se relaxar. Isso vai gerar sintomas de cansaço e pode gerar coisas mais graves a longo prazo se isso não for tratado adequadamente. Doutor, e para o pessoal que está nos assistindo hoje aqui, pessoal sedentário, tá? Quer procurar uma atividade física. O que é recomendado para o início, assim, uma caminhada, quanto tempo? O bom, Bruna, é que a gente sabe que toda atividade física é positiva. Por exemplo, no trabalho, quem fica muito tempo sentado, já tem estudo mostrando isso. Se você se levantar e caminhar alguns minutos, já traz bastante benefício. Mas o ideal, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda como mínimo para a gente sair do sedentarismo, é 150 minutos por semana de exercício aeróbico. O que é o exercício aeróbico? Uma caminhada, um pedalar, aquilo que tu movimente a frequência do teu coração. Então, 150 minutos por semana é o mínimo. É tranquilo fazer, né? Meia hora, 5 dias por semana, já a gente sai do sedentarismo. E 2 vezes por semana, a gente deveria fazer algum exercício resistido. O que é o resistido? É aquele que a gente tonifica a musculatura, né? Porque a gente tem que se dar conta que o músculo é o centro do nosso metabolismo. E com o passar dos anos, a gente vai perdendo naturalmente o músculo. Então é uma medida de saúde saudável para cuidar do nosso corpo que a gente possa tanto ter o exercício aeróbico, essa é a recomendação, quanto um pouquinho de resistido, né? Que a gente vai tonificar a nossa musculatura. Mas uma caminhada já ajuda muito em reduzir o risco cardiovascular. Doutor, e a prática do exercício físico também, ela pode prevenir muitas coisas, né? Quais são as principais, assim, que são causadas que podem ser evitadas? Então, o exercício, além de ele reduzir o risco cardiovascular, ele reduz o risco de vários cânceres, né? Porque essas doenças, elas têm uma origem, muitas vezes, inflamatória. E o sedentarismo gera uma inflamação sistêmica, né? E o assunto é muito importante falar, porque o sedentarismo causar câncer é uma coisa que a gente não ouve normalmente no dia a dia, né? Exatamente, mas as evidências são cada vez mais fortes do sedentarismo como uma das causas de câncer. Por exemplo, uma coisa preocupante na mulher na terceira idade é a fratura de colo de fêmur, né? Tem a ver com a redução dos hormônios femininos e com a desmineralização óssea. O exercício físico reduz 80% do risco de fratura de colo de fêmur, né? Então, mais uma evidência,
risco de depressão, de ansiedade é o exercício físico também. E de doenças demenciais, como o Alzheimer. O exercício físico também reduz, porque exatamente o que a gente estava comentando. Além de ele melhorar o fluxo sistêmico de sangue, então o exercício contínuo vai melhorando a vascularização para todos os nossos tecidos, né? Como se, além de levar mais oxigênio, fizesse uma boa metabolização, retirasse as toxinas desse tecido com esse aumento do fluxo sanguíneo, o exercício também reduz a inflamação sistêmica. E essa inflamação é a origem de várias doenças. Por isso que a gente fala, a gente não é só um coração, a gente não é só um pâncreas, a gente é um contexto. E nesse contexto, quando a gente traz saúde, a gente vê benefício em vários aspectos. Doutora, a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. A gente tem muito assunto ainda para falar, né? Eu vou te convidar para vir aqui num próximo programa. Doutor, deixa um recado para o público. O que eles devem procurar, o que eles devem fazer? Olha, Bruna, o recado é simples, não tem pílula mágica, tá? Se a gente quer viver mais, viver com mais qualidade, com mais bem-estar, a gente tem que procurar ter uma vida mais saudável. A gente tem que procurar olhar melhor aquilo que a gente está se alimentando. Não é nada mirabolante, é aquilo que a gente já sabe. Alimento, mais verduras, mais legumes, tentar tirar o máximo do industrializado da nossa vida, ter uma prática de exercício físico regular, dormir um bom sono, uma quantidade necessária de sono. Isso vai trazer saúde para a nossa vida, vai aumentar a nossa longevidade e vai fazer a gente viver melhor. Muito obrigada, Dr. Wagner, por ter vindo até aqui esclarecer tantas questões, né, pra gente. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço, viu? E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar o que acontece nos nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS também. Se inscreva lá para acompanhar toda a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Até o próximo Sala de Entrevistas.